Começar como a gente começou. Uhum. Será que aquela toalha alguém percebeu que deixou daquele jeito? Pô, acho que a pessoa nem parou pra pensar nisso, na real. Bom, Tanta correria hoje em dia, no dia a dia, né? As pessoas com pressa de fazer as coisas, que faz tudo na correria. mas o modo É que essa toalha ficou fora de ordem é o modo que essa pessoa está internamente? provável, né? A questão é, se essa pessoa, vamos supor, ela tinha um trabalho pra fazer. Ela tava tão preocupada com o trabalho que esqueceu de fazer uma coisa simples, arrumar uma toalha na pia. Será que esse excesso de preocupação com o trabalho também acaba contraditoriamente prejudicando o próprio trabalho dela? Eu me peguei pensando hoje na palhaçaria. Eu pensei assim, será que tem algo que eu tô achando que eu estou fazendo correto, mas que na verdade eu tô fazendo completamente prejudicial? Exemplo, um hiperfoco em algo que eu acredito ser verdade, como se fosse um painel de carro. Tem um lado que mostra o 2, 3, 4, que era o lugar certo para medir quanto está a sua velocidade, e o 1, 2, 3, 4, 5 do outro lado. E eu foquei no 1, 2, 3, 4, 5. E eu nunca chegaria na velocidade que é o limite. Então eu estava acima do limite. Isso faria eu levar multas. Mas o que eu estava achando era verdade, o mundo me mostrou que não era. Como é isso na nossa realidade de artes? De quem quer viver da arte, ou que seja criar uma cena, criar uma música para você que cria músicas em períodos de ano, que volta a terminá-las agora, ou que você em um dia conseguiu, com 9 ou 7 anos que você me contou, conseguiu fazer uma música. Você consegue? Eu acho que às vezes a minha percepção da qualidade da música varia, né? De acordo com o conhecimento que eu tenho no momento sobre aquilo e também às vezes o que eu acho talvez tá muito bom. Posso até achar que as outras pessoas vão gostar, ou vice-versa, acho que tá ruim, não vão gostar, e às vezes o resultado é o contrário do que eu tava imaginando. E aí, sei lá, você falou de músicas. Eu fiz umas músicas 9 anos atrás, que na época eu achava genial, né? Agora, hoje que eu comecei a estudar um pouco mais, eu olho pra muitas dessas músicas e acho que na verdade elas eram bem fraquinhas. Mas o que te fazia escrevê-las? E falar, essa é minha número 1, número 2, 3. O que são esses números, esses registros, mesmo que você não tenha apresentado para o mundo? O que são? Como é o Pedro e os números? Qual é a ligação disso? E na arte, que eu vejo você cronometrando as coisas, seja para fazer um ovo ou para ter uma disciplina. Quem que é o Pedro disciplinado? Ou o Pedro indisciplinado e que tem essas variações? Qual que é o gráfico do Pedro? Para eu conhecer um pouquinho mais do Pedro artista e você mesmo se ouvir. Essa é uma boa pergunta e observação, Brielle. Apesar de que isso já é meio automático pra mim há anos, né? Acho que eu não me lembro de eu funcionar de outra forma. Acho que eu só fui refinando essa questão, mas vamos começar pela primeira pergunta das músicas, as numerações, né? Isso na verdade é mais a ordem que eu registro elas. Por exemplo, veio uma ideia, eu começo a fazer, pego o gravador do meu celular, canto ali alguma coisa, daí depois eu vou lá e tento terminar. Daí eu vou registrando na ordem assim, essa aqui eu fiz, tal data, e ela foi antes da outra, da que eu fiz
seguinte, a posterior, e assim vou fazendo, só pra ter um marco, né? Essa aqui foi a que eu fiz número 1, número 2, 3, 4 e assim vai. E agora você perguntou da questão de horários, cronometrar, tipo, o que eu faço. Eu acho que é uma mania também de... Tipo, você falou na cozinha, acho que na cozinha isso é mais talvez por eu ainda não ter um bom olhômetro e ou não confiar tanto nele e preferir tipo, saber, mais ou menos nesse tempo eu sei que pelo que eu vi numa receita, esse alimento vai ficar em tal ponto, então eu uso isso como parâmetro. A questão, você falou dos horários, eu quando eu vejo que eu preciso entrar assim numa rotina de trabalho, algo às vezes que tipo vai exigir mais assim da minha lógica, eu gosto de ter horários fixos, tentar fazer essas tarefas sempre mais ou menos no mesmo horário, porque daí já fica mais fácil de definir pra mim, né, na agenda tudo. Mas às vezes quando eu tenho, por exemplo, dias livres, seja numas férias ou num feriado, às vezes eu me permito entrar num caos criativo e esquecer do relógio e fazer só aquilo que vai me dando vontade, né? Sem estabelecer uma rotina fixa, que é benéfico também para o meu lado criativo, mas eu também tenho que botar um limite, porque se eu fico muito tempo assim, daí depois fica difícil voltar para a rotina mais regrada. Eu vejo você, eu escuto, na verdade, você sempre relatando artistas que ficam horas, que se isolam em seu canto para poder criar. Em algum momento da sua vida você fez isso? Sim, vários. Eu acho que a maior parte da minha vida foi mais criações solitárias, né? Apesar de eu reconhecer também a importância de, às vezes, em grupo, ideias que vão se unindo, insights. Por exemplo, ter uma namorada que numa conversa meio filosófica num chá das 5 tem a ideia de ligar a câmera, gravar um vídeo pro YouTube, sem muito ensaio nem nada, deixar o que vir na hora, né? Isso além, em parte porque hoje os últimos dias foram mais corridos, não deu tempo de fazer algo, editar tudo certinho, definir, sei lá, umas 3 horas para isso, então só deixar fluir, né? Ligar a câmera e fazer desse jeito. E é uma alternativa será também. que isso é um impulso que você repara na sua namorada como algo repetitivo? É algo dela? Da personalidade dela? Do modo que ela vive? O que você acha? Como você avalia isso? Esse impulso? Eu acho que existe esse impulso e muito do deixar fluir dela, né? Que é uma coisa que eu gosto e às vezes não tenho tanta facilidade por conta dessa questão de às vezes ter uma rotina muito fechada, tipo, tal horário eu vou fazer isso, depois isso, isso. E às vezes eu fico apegado a essa rotina. E pra você essa questão é mais fácil. Youtubers! E aí, gente? E aí, gente? Um negócio rapidinho. Ah, vocês estão gravando? Mas foi Tudo isso bem, mesmo, é é espontâneo, orgânico. Querem pausar só pra pegar uma comida aqui? Não, a gente tá fazendo um chá das 5, filosofando sobre nada. Seguinte, então. Ideia de dente com a geração Z. A moda antiga. Sim, então você comentou sobre admirar esse modo fluido de deixar acontecer, que é alguma coisa que você tá trabalhando em si mesmo. Pra você parece que isso já é mais, como eu posso dizer, espontâneo, né? Uhum. Pra mim eu tenho períodos que eu oscilo. E o que faz, o que te mudou ao ser pai de pet? Tem algo que te transformou nesses 2 anos? São os seus primeiros animais? Não, mas são os primeiros que me dão a responsabilidade de cuidar, eu ser o principal responsável para cuidar deles, né?
Então o que mudou é que acho que além de só me preocupar comigo mesmo, não que eu já não me preocupasse com outras pessoas, eu tive que ter uma preocupação mais prática com dois gatinhos que em primeiro momento vieram filhotes, com 2 meses de idade. Eu que tinha que dar ração, água, limpar a caixa de areia deles, brincar com eles, né? Dormir com eles. Tipo, dizer se eles, sei lá, subiam num lugar que ainda é muito pequeno e perigoso, ir lá tirar com um jeitinho, saber observar as reações dele para ver se tá tudo bem. Às vezes, sei lá, tá com alguma coisa estranha, às vezes você vê que realmente tem que levar no veterinário. Tudo isso é uma preocupação, mas que eu acho que foi positiva, né? Acho que desenvolveu um lado mais amoroso e empático da minha parte. Aí surgiu uma terceira no caminho, que eu acabei começando a namorar, sabe? Ah, para. Aí agora são 4, né? Eu, 2 pés. Família de gatos. Ai, que bonitinhos. Ai, e a gente comentou também antes de começar a gravar como é o pessoal que viveu antes da gente. Esse espaço-tempo de que viviam em suas regiões, localidades, não tinha muito acesso dessa amplitude, dessa velocidade. Você acha que é diferente para eles? Mas provavelmente eles escutavam de outras pessoas que viajavam, que foi morar para outra cidade vizinha. O que você acha dessa vida? Da vida, você estava me contando de dois conhecidos seus que moravam num espaço, localidade e tiveram que migrar. O que você pensa que é diferente da realidade que nós vivemos hoje? Se for fazer uma viagem no tempo aí, o pouco de que eu estudei... estudei, sobre coisas relacionadas à história. Eu acredito que era uma época que, apesar de muitas vezes a vida ser mais simples, eu acho que nem existia muitas das preocupações que existem hoje em dia, né? Talvez as pessoas, sei lá, antes de existir um relógio, como que as pessoas faziam a marcação do tempo, né? Acho que era mais uma questão de um relógio biológico, saber, tipo, observar o céu, os astros, né? Reconhecer quando o dia estava assim mais ensolarado, mais nublado, a influência que isso tinha nas plantações, na colheita e também talvez durante o dia com o sol a pessoa com mais energia para fazer seu trabalho e de noite o sol sumia, a lua vinha e naturalmente iam se repousando. E era um ritmo mais... as pessoas estavam mais alinhadas com esse ritmo. Mas, por outro lado, com uma ciência, tecnologia menos desenvolvida, caso acontecesse da pessoa ter alguns tipos de doença, que não tivessem conhecimento sobre a cura disso, era mais complicado, né? Porque as pessoas acabavam tendo uma expectativa de vida menor, mas quem sabe também fossem menos ansiosas, depressivas, por não ter esse excesso de bombardeio de informação que a gente tem hoje. Mas isso é uma suposição. É uma suposição, porque eu não vivi nessa época. E você, o que pensa a respeito? Eu concordo com você nesse olhar. Se eu for ver pelo meu avô, ele naturalmente tem o horário correto de acordar, ele não tem despertador, ele tem um horário, sabe, é algo regrado internamente por ter um próprio ritmo, que é admirável. E quando a gente traz para as nossas vidas, é uma luta contrária, uma força contrária, porque se a gente está num ambiente, esse ambiente te mantém com a energia do ambiente. Seja se você... Imagina se você trabalha em uma lanchonete. Você vai se render muitas vezes a comer algo que tem nessa lanchonete.
Então, serve para casa, serve para rotina de trabalho, serve para estudos. O que você tem escolhido comer? E quanto que não é sobre o que você, a tua força, mas a força do em volta, Sim. que pode manipular a sua existência. E por isso, quando penso no passado, nas vidas em que cultivava seu próprio alimento, em que cultivava esse amanhecer com o sol, anoitecer com a lua, é porque estava sendo moldado pela natureza. E hoje se molda evitando-a. É verdade, né? Se molda pelo ambiente da caixa fechada, que eu sou do teatro, então é esse espaço de o ambiente que você está, seja da sua casa, seja dos estudos, Sim. que chamariam hoje de a tão falada ambiência, mas que pode ser o espaço para ser as nossas palavras. Não precisa ser a mais conhecida, mas que tem um poder maior essa palavra. E qual é o significado da palavra, Pedro? Agora você tocou num ponto, Brielle, que também tem contraponto. A palavra em si, né? Ei, Como qualquer será coisa. que não deixa para o próximo canal? Se eles gostarem do próximo Muito bom. vídeo. Próximo vídeo, próximo capítulo, pessoal. Deixamos essa provocação quente aí, né? Porque estamos tomando um chá quente. Encerramos por aqui hoje. Muito obrigado, Brielle, pelos seus questionamentos, acrescentar pontos de vista. E encerramos aqui nosso chá das 5 de segunda-feira com uma bênção e glória para vocês, pessoal.